Hoje no Língua e Poder, vamos trabalhar algo que você já deve ter percebido. A esquerda quase nunca usa palavrões. E para chegar nisso, nós vamos tentar entender como funciona a palavra gatilho na militância. Vamos passar por sentimentos e tentar entender por qual motivo a esquerda evita ao máximo falar palavrões. Você está no Língua e Poder, eu sou Olavo Bactiniano. Se inscreva no canal, dê o like e vamos para o vídeo. Bom, esse termo palavra gatilho é muito utilizado sobretudo em psicologia para que a pessoa defina aquele tipo de momento no qual, quando uma palavra lhe traz lembranças, sentimentos. E aí temos que lembrar que palavras realmente são capazes de gerar sentimentos. Quando você pensa numa palavra boa, férias, amor, família, essas palavras elas conseguem te gerar sentimentos bons. Da mesma forma, palavras ruins têm o potencial de gerar sentimentos ruins. A guerra política se faz em grande medida com palavras, afinal de contas, a política nada mais é do que falar. Então, como funciona esse sistema? A gente tem que lembrar o seguinte, existe o experimento, que é o experimento do arroz, aquele experimento no qual é colocado... Então, o experimento de arroz, pessoal, é esse daqui, no qual você coloca potes, você coloca 3 potes, sendo que um pote você etiqueta ou fala palavras positivas com ele, e o que está nesse pote positivo, o arroz vai continuar tranquilo, vai continuar maravilhoso, perfeito como esse. O que você xinga e coloca palavras negativas, ele vai apodrecer. E esse outro aqui é o indiferente, que seria o controle. Esse experimento ele é muito repetido, tá? E ele é um experimento que ninguém sabe exatamente por que acontece, mas é como a gente está dizendo, como isso tem a ver com sentimentos que as palavras provocam, isso acontece com plantas também, tá? Então esse experimento acaba provando que isso daqui acontece, que as palavras elas têm essa capacidade. Daí, língua e poder, nunca desprezem, menosprezem o poder da palavra e nem do like que você vai deixar pra gente agora. Portanto, esse experimento acaba provando isso, que as palavras elas têm uma carga emocional muito grande, tá? Então, isso aqui, o palavrão, ele tem uma carga emocional forte. Tanto é verdade que você está andando e acerta o dedinho na cadeira, você acaba gritando uma palavra feia. E por que isso acontece? Porque para dar vazão àquele sentimento físico, você acaba gritando uma palavra dessa. Isso é tão forte que se você estiver num país estrangeiro e de repente precisar de ajuda ou tiver uma emergência médica, dificilmente você vai gritar na outra língua. Você muito provavelmente vai gritar na língua mais emocional que você tem, que é aquela que você aprendeu com a sua mãe, a sua língua materna. Bom, então aqui falamos um pouco da importância disso. Vamos aqui para o nosso tema. Então, em pessoas comuns, essas palavras feias, né? Elas acabam dissipando os sentimentos, que foi o que eu acabei de dizer. Você bate o pé, bate o dedinho na quina, você grita isso daqui, dá uma extravasada, a dor meio que não passa, mas alivia. Então, isso aqui dissipa, essas palavras elas se dissipam em pessoas comuns, que não são da militância esquerdista. No entanto, na militância de esquerda, essa tensão ela se concentra. Como a esquerda evita essas palavras, vocês podem ver que todo esquerdista ele tem uma pose, tenta, não, porque veja bem, porque o capitalismo tenta parecer intelectualoide, então eles acabam mantendo essa carga emocional, ela não se dissipa. Você pode ver que o militante esquerdista, ele é uma pessoa cheia de rancor, ele é uma pessoa que com sangue no olho, só sabe brigar, só sabe militar. Essa é uma das razões, esse tipo de extravasamento ele não ocorre. Então, e por que isso é necessário? Porque a revolução ela precisa de pessoas raivosas, você concorda comigo? Como é que você vai fazer uma revolução se as pessoas estão tranquilas? É impossível você fazer uma revolução se as pessoas estão tranquilas. Então você precisa que as pessoas tenham uma carga não dissipada de sentimentos dentro delas.
Essa carga não dissipada vai acabar sendo canalizada pelas lideranças dos movimentos para os fins políticos. Então, a esquerda desincentiva o uso dessas palavras justamente, né, dos palavrões aí, justamente para que a militância fique cada vez mais sob pressão. Então é como se fosse uma pressão psicológica, né? Então o que é que eles vão fazer? Eles vão trocar isso, que é natural quando você bate o pé, por exemplo, por palavras gatilhos de militância. Então eles vão trocar isso por palavras como face, alguma coisa, 3 pontinhos e aí ista. Eles vão tentar substituir um filho da mãe, alguma coisa por isso. E aí você vai acabar trocando o natural por uma palavra que vai gerar sentimentos ruins, mas que seja uma palavra gatilho da militância. E com isso você faz com que o sentimento dessa pessoa, que seria dissipado ali, esse sentimento de pressão, que acabaria sendo dissipado com o normal e o natural de todas as culturas, você substitui isso por uma carga ideológica e aí você acaba gerando uma antipatia do militante para com as pessoas que não fazem parte do seu bloco militante. Então, o objetivo da esquerda é impedir que o seu... eu sei dissipado aqui, está errado, hein? Então, o objetivo da esquerda é impedir que você fale palavrões. A ideia é que a sua carga emocional de raiva ela seja direcionada, canalizada apenas e tão somente pelas palavras que a esquerda coloca no jargão, para que essas palavras sejam as palavras feias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva para que a gente possa fazer mais conteúdos como esse. Até a próxima.